Damn Reincarnation, capítulo 190, A Fonte de Luz, 2. Notícias rapidamente se espalharam pelos paladinos e inquisidores de que Eugene Lionheart havia atravessado o portal de dobra e violado a barreira do templo. Os 3 primeiros inquisidores a confrontá-lo foram dominados em um instante, enquanto os 3 paladinos ficaram parados impotentes quando Eugene passou por eles. Com as coisas acontecendo dessa maneira, Giovanni, o capitão dos Cavaleiros da Cruz de Sangue, não podia mais deixar as coisas no ar. A presença dos Cavaleiros da Cruz de Sangue no templo não era permitida pelo comandante dos Cavaleiros. Mas Giovanni acreditava que o ritual era sagrado e santo, e sentiu uma enorme alegria por poder ser cúmplice do ritual como um cavaleiro servindo a Deus. Giovanni não estava sozinho no desejo de permanecer fiel à sua fé. Todos os paladinos que acompanhavam Giovanni consideraram uma honra e alegria ter a oportunidade de participar do sacramento. Então, por que importava que eles estivessem ali sem ordens do comandante? Esta era a obra de Deus, e nada era mais importante para os devotos da luz. Mesmo que o intruso fosse o herói escolhido pela espada sagrada, sua vontade de causar destruição não poderia preceder a vontade de Deus. De fato, era um ato inaceitável de fúria de Eugene Lionheart ter invadido o templo sem consentimento e depois ferido os inquisidores. Ele precisava ser parado, mesmo que o herói fosse ferido no processo. O herói, a encarnação da luz, jamais poderia arruinar o sacramento da luz. As feridas corporais podiam ser curadas com o tempo, mas o pecado era irreversível, especialmente se envolvesse negar a vontade de Deus e insultar o sacramento. Seria uma transgressão ainda maior se o pecador fosse o herói, que deveria ser mais nobre do que qualquer outro e obediente à vontade da luz. Ele deve ser parado. O desejo sincero e desesperado de Giovanni foi bem transmitido aos paladinos. Eles simpatizaram com o desejo de Giovanni, enquanto compartilhavam sua dor. Tinham que parar o intruso, mesmo que fosse o herói. Não. Ele precisava ser parado, porque ele era o herói. A cerimônia nunca poderia ser contaminada pelo herói. Atarax tinha a mesma opinião de Giovanni. Desde o início, ele acreditou em enfrentar o intruso com força total. Ele nunca deveria ter podido colocar os pés dentro da barreira. Seu arrependimento o levou a dar ordens aos inquisidores. Eles não podiam se conter. Tinham que esquecer o fato de que estavam enfrentando o herói. Os paladinos e inquisidores podiam se mover sem impedimentos através da névoa que envolvia o templo. Seus olhos não eram desviados pela névoa, o que significava que sua busca deveria ter sido fácil, mas eles estavam passando por dificuldades. Não conseguiram encontrar Eugene em lugar nenhum, embora ele devesse ter entrado na barreira. Centenas de paladinos e inquisidores vasculharam minuciosamente as ruínas e a floresta ao redor. Mas nenhum deles conseguiu sentir o cheiro de Eugene. Eugene havia desaparecido como um fantasma depois de entrar na barreira. Onde diabos você foi? Como? Os grupos foram naturalmente divididos uma vez que as ordens chegaram. Os paladinos ficaram com seus colegas, assim como os inquisidores. Em primeiro lugar, eles pertenciam a organizações diferentes, então não estavam acostumados a trabalhar juntos. Um esquadrão de 10 paladinos estava procurando nos arredores do templo, um lugar na fronteira com a barreira. Para que alguém ganhasse imunidade ao engano da barreira, precisava ser abençoado pelo cardeal Rogeres. Sem a bênção, era impossível se aproximar do templo, muito menos da fonte. Não importava quanto tempo alguém se aventurasse no nevoeiro, continuariam a circular nos arredores. Por esta razão, muitos paladinos foram posicionados lá. Infelizmente para os devotos, Eugene também estava ciente desse fato. Hã? Os paladinos sentiram algo. Estavam em alerta máximo e podiam sentir algo se aproximando lentamente deles. E então viram. A coisa que os invadia era... Seus rostos endureceram. Seus lábios vibraram em oração, e eles se aproximaram um do outro. Paladinos não usavam armadura. A única exceção era quando o Papa, o agente da luz, dava ordens para se prepararem para uma guerra santa. Mas esse ritual não era uma guerra. Era um evento sagrado de luz. Então qual era a necessidade de usar a armadura deles? Pelo menos, essa era a ideia. Mas, infelizmente, precisavam desesperadamente de suas armaduras agora.
Todos os 10 paladinos se sentiram assim quando confrontados com a energia feroz e sinistra, que lentamente paralisou seus sentidos. Suas orações deram origem a uma luz mais forte, e a luz envolveu os corpos dos paladinos em forma de armadura. Era uma habilidade disponível para todos os paladinos de Juras: armadura de luz. Esse armamento de fé mudaria de forma e tamanho de acordo com a profundidade da fé do usuário. E os paladinos dos Cavaleiros da Cruz de Sangue poderiam até convocar armaduras capazes de se defender contra a espada de força. Eles poderiam bloquear ataques e magias ainda mais fortes se construíssem um escudo de luz. Pode-se dizer que os paladinos de Juras se caracterizavam pela defesa forte e inabalável que ostentavam. 10 paladinos vestidos de luz colocaram seus capacetes em uníssono. Eles levantaram seus escudos e desembainharam as espadas, e a luz girou em torno das lâminas para transformar suas armas em longas lanças. Eles se esconderam atrás de seus orgulhosos escudos e os conectaram em uma longa linha. As lanças se projetavam das aberturas e uma muralha de luz foi concluída em um instante. Eles haviam treinado para confrontos contra grandes monstros, bestas demoníacas e inimigos com níveis de ameaça semelhantes, mas o que enfrentavam agora não era um monstro, nem uma besta demoníaca. Isso significava que ele não era inimigo deles? Eles não tinham certeza. Os paladinos estavam desesperados. Queriam negar que o jovem que enfrentavam era o inimigo. Era talvez porque ele foi reconhecido pela espada sagrada? Talvez porque foi o primeiro herói em 300 anos? Não, não era isso. Se eles o designassem como inimigo, não teriam escolha a não ser lutar contra ele. Mas não queriam lutar. Não. Eles não podiam lutar. Eles treinaram sua vontade para serem inabaláveis, mas agora era como uma vela acesa, frágil e facilmente abalada. Os paladinos estavam com medo de enfrentar esse jovem, Eugene Lionheart. Eugene observou os paladinos à distância. Ele estava vindo da nascente da fonte de luz. Ele havia pensado em destruí-la e segui-la para onde quer que levasse, mas era difícil discernir exatamente para onde a complexa confusão de canos levava. Ele também teve que pensar nas consequências de destruir a nascente, pois isso afetaria a fonte. Ainda não era a hora. Assim, ele deixou a nascente para trás, e após dar alguns passos, encontrou-se neste lugar. Ele tentou entender isso da perspectiva de um mago. Essa barreira dividia o espaço em diferentes zonas e as conectava de maneiras complexas e contorcidas. A nascente da fonte teria sido o coração, o local mais secreto dentro da barreira, um lugar impossível de entrar, a menos que o milagre, a menos que o maldito milagre o guiasse. Vocês vão me impedir? Perguntou Eugene enquanto olhava para a espada sagrada em sua mão. A arma divina estava emitindo um brilho sutil, e Eugene olhou para ela com uma expressão contorcida. Os paladinos não responderam. Eles não poderiam. Não conseguiam pensar em uma resposta para a pergunta óbvia. Uma batalha feroz estava ocorrendo em suas mentes. Não quero detê-lo. Apenas abra o caminho e deixe-o passar. Não, vamos apenas fugir. Mas eles não podiam. Seus lábios estavam rachados, o suor frio encharcava suas testas e costas, e seus corações batiam muito forte. O medo forçou o silêncio dos paladinos, mas em seu silêncio, eles colocaram suas lanças para frente. Se aproximaram um do outro e apertaram a muralha de escudos. Os paladinos estavam superando o medo sinistro com sua fé em Deus. Eugene podia sentir isso também. Os paladinos estavam gradualmente se soltando. Quanto mais apertados seus escudos se entrelaçavam, mais intensa sua luz se tornava. Finalmente, as pontas trêmulas de suas lanças se estabilizaram com fé. Tal visão acendeu uma explosão no coração de Eugene, e ele sentiu seu cabelo cinza ficar em pé. Ele havia dito para saírem dali, mas pareciam determinados a bloquear seu caminho. Isso não significava que só restava uma coisa a se fazer? As línguas bruxuleantes da fórmula da chama branca cercaram seu corpo e ele deu um passo à frente. Bastou um passo. As mãos gulosas da chama rapidamente engolfaram a totalidade do eu de Eugene. Crack! A luz se partiu em incontáveis pedaços. As chamas ao redor de Eugene explodiram e avidamente devoraram os restos de luz. Respirando fundo, Eugene continuou avançando.
A muralha de escudos dos paladinos não conseguiu parar Eugene. A muralha de luz, ligada pela fé, foi rasgada pela chama furiosa como se não fosse nada além de uma folha de papel. As lanças que ergueram com determinação foram esmagadas antes mesmo de serem cravadas. Suas armaduras de fé serviram apenas para salvar suas vidas, pois foram esmagadas e destruídas em uma forma irreconhecível. Este era o trabalho da espada sagrada. As chamas de Eugene vibraram mais do que a luz emitida pela lâmina. E ele usou a fórmula da chama branca para condensar a espada de força em um revestimento envolvendo a lâmina da espada sagrada. Na verdade, ele não precisava usar a espada sagrada. A bela lâmina cerimonial não era de fato nada prática como arma. Eugene já sabia disso. No entanto, balançou a espada sagrada porque queria. A espada sagrada Altair era um artefato deixado para trás por aquele velho cão, Deus da Luz, e eles acreditavam em seu Deus incondicionalmente. Então, ele queria destruir a luz deles com a espada sagrada. Está quente, pensou Eugene. Seu coração estava disparado, embora não tivesse usado ignição. O sangue percorreu seu corpo muito mais rápido do que o normal, e sua mana estava alimentando o fogo em vez de esfriá-lo. A névoa pesada surgiu de repente. A antiga barreira reconheceu o inimigo que ameaçava o templo, e todos os crentes dentro do templo foram alertados da presença de Eugene. Todos, exceto os 3 que conduziam a cerimônia na fonte, começaram a se mover em direção a Eugene. Eugene não sabia disso, mas mesmo sabendo não teria mudado nada. Ele não tinha intenção de recuar. Se algo bloqueasse seu caminho, ele o destruiria. Se caíssem e ainda tentassem detê-lo, ele os pisotearia. Se eles segurassem seus tornozelos, ele cortaria suas mãos. Cada um de seus passos fazia tremer a névoa, apesar da falta de vento. Mas as risadas, gritos, gemidos e choros das meninas ressoaram tão claros quanto um sino à distância. O que exatamente havia de tão onipotente e onisciente sobre essa luz e qualquer deus? A chama ao redor da espada sagrada cresceu quando algo saltou para ele além da névoa. Eugene girou sem olhar, e a luz pálida da espada separou a névoa. A chama seguiu logo depois, rasgando a névoa com uma luz ainda mais forte. Gritos passaram por ele, mas não era da conta de Eugene. Não importava quantos ele havia cortado com seu ataque. Ele podia sentir a hostilidade irradiando de todos os lados. A raiva dele superava o medo, e ampliava sua hostilidade em intenções assassinas. O herói estava negando o sacramento da luz. Ele estava atacando os crentes, aqueles que deveria proteger e liderar. Mais importante ainda, nem hesitação, nem misericórdia foram encontradas em seus golpes. Não apenas isso, ele estava derrubando os crentes com a espada sagrada. Era realmente inimaginável e sacrílego. Os devotos paladinos choraram, e os inquisidores, os punidores dos pagãos, sangraram de seus lábios mastigados. Eles atacavam Eugene sem hesitação. A névoa continuava a pulsar. Mas como era muito grossa, Eugene não conseguia distinguir claramente seus oponentes. No entanto, podia sentir o cheiro do sangue além da névoa branca. Ele podia ouvir seus cânticos e soluços. "Por que estão chorando?" ele gritou. Eugene tinha muitas cartas na manga. Ele tinha a caixa de Siena, e os tesouros dos Lionhearts, a espada da tempestade Wyneth, o raio Pernoa, a lança dracônica Carbus e a espada devoradora Asfel. E também tinha a espada do luar. No entanto, não queria usar mais nada. Ali, naquele momento, ele só usaria a espada sagrada. Negaria sua própria essência com a espada deixada pelo Deus pelo qual eles choravam e soluçavam. As chamas de Eugene continuaram a arder. Ele continuou em frente com uma expressão feroz e sinistra. A espada chicoteava com cada pulsação da névoa, então vinham os gritos e o sangue. Alguns se esquivavam da espada e corriam, mas apenas atrasavam suas mortes por um segundo. Parecia quase como se ele estivesse brandindo a espada sem pensar, mas ninguém era capaz de se aproximar dele. Ninguém poderia ir apressadamente sem se preparar para ser cortado. Mesmo que se preparassem e se aproximassem com cautela, seriam cortados. A impaciência parecia empurrá-los para a frente, mas foram recebidos com golpes violentos. A formação dos paladinos foi forçada a mudar devido aos golpes contínuos,
Uma abordagem impensada servia apenas para reduzir seu número. No entanto, os paladinos não podiam deixar Eugene continuar em seu caminho. Dezenas de paladinos recitaram a mesma oração, e a armadura de luz protegendo seus corpos se estilhaçou antes de envolver toda a sua formação. Fush! As gigantescas asas de luz afastaram a névoa, enquanto se espalhavam em toda a sua glória. Eugene olhou diretamente para eles, percebendo o acúmulo de poder unido pelas orações de dezenas de paladinos. A fé se reuniu com orações e cresceu infinitamente. Mesmo que o sol tivesse desaparecido e o céu estivesse escuro, a luz emitida pelos paladinos desceu como um sol artificial. As grandes asas de luz subiram alto no céu, e a oração dos paladinos se intensificou de acordo. Seus cantos elevados ressoavam como um hino. Depois de subir alto o suficiente para perfurar o céu, as asas caíram. Incontáveis penas de luz caíram em direção a Eugene como uma chuva de meteoros. Eugene olhou para a visão enquanto levantava sua espada. Crack! Uma força intangível começou a pressionar Eugene. Os inquisidores reuniram suas orações durante o canto dos paladinos em uníssono. A força que suprimiu Eugene era diferente do uso típico da magia, mas ele também não conseguia sentir as características únicas da magia divina. Provavelmente era magia antiga, algo semelhante à magia do sangue. Centenas de anos atrás, o Império Sagrado havia liderado a caça mágica, e os inquisidores do Maleficarum agora monopolizavam a própria magia que haviam rotulado anteriormente como heresia. Eugene podia sentir a força de supressão ficando mais forte a cada segundo, e não estava apenas prendendo-o fisicamente. O vínculo interferiu no fluxo de mana dentro de seu corpo e o neutralizou completamente. Hã? Eugene zombou antes de querer que seu núcleo girasse. A fórmula do Anel de Chamas fez com que sua produção de mana aumentasse explosivamente. Qian! O Anel de Agaroth reagiu à mana explosiva de Eugene de seu dedo anelar esquerdo. O anel era uma relíquia deixada por um antigo deus da guerra que pereceu. Embora a vontade de Agaroth não permanecesse mais no anel, ele estava imbuído de um espírito semelhante ao temperamento de seu antigo mestre. O Anel de Agaroth relembrava os campos de batalha dos mitos, enquanto penas caíam dos céus. O anel sabia o dever que precisava cumprir em momentos como este. Brum! O Anel de Agaroth acariciou a mana que Eugene derramou, e o poder divino contido no anel fortaleceu ainda mais a mana. A chama relâmpago tornou-se entrelaçada com o fluxo de mana. A torrente de mana surgindo de Eugene fez com que os inquisidores perdessem o controle. Embora fosse difícil encontrar algo superior quando se tratava de feitiços de ligação, e dezenas de inquisidores estavam combinando seus poderes para manter Eugene no lugar, o melhor que podiam fazer era restringi-lo por um breve momento. No momento em que seu vínculo foi quebrado, as penas já estavam em contato com o corpo de Eugene. No entanto, elas não conseguiram ferir Eugene. Em vez disso, as chamas subiram, queimando as penas em sua fúria. Eugene ergueu a espada sagrada em meio ao caos. Algo estranho se misturou com a mana que ele controlava usando a fórmula do Anel de Chamas. Era diferente da chama relâmpago. Eugene sentiu que era estranho, mas também não era impossível de controlar. O poder divino contido no Anel de Agaroth se combinou com a mana de Eugene, em vez de fluir separadamente. A fórmula da chama branca dos Lionheart. Espada vazia dos Dragonic. Crack! Relâmpagos giraram em torno das chamas que cobriam a espada sagrada, e raios puxaram mana da atmosfera de volta para as chamas. A espada vazia fez com que a chama da lâmina aumentasse e depois encolhesse. A espada vazia condensou a mana instável prendendo-a, então cobriu a lâmina em um processo repetitivo. Brum! A materialização dos cânticos dos paladinos se transformou de asas de luz em uma grande espada. Ficou claro que a segunda forma de seu evangelho poderia facilmente varrer seus inimigos, assim como qualquer pessoa nas proximidades. Como tal, os inquisidores recuaram para o lado dos paladinos, então se juntaram à oração para fornecer apoio com seu poder divino. A espada do julgamento exalava uma luz ainda mais brilhante, e Eugene apertou ainda mais a espada sagrada enquanto olhava para cima. O anel de Agaroth irradiava um brilho sombrio. Crack! Crack! Línguas mais afiadas de relâmpago permearam a chama.
2. Duas vezes refinada pela espada vazia, as chamas brancas e azuis da lâmina se espalharam como manchas pretas. A espada do julgamento começou a descer em direção a Eugene, e a chama envolveu a luz.